frutas para flores, né? Vamos ver estudar um pouquinho sobre flores. Então aí está um desenho, um esquema de uma flor. Então a flor possui, né, vários elementos, né? Ela tem aqui no desenho, a gente pode ver claramente, né, o centro da flor aqui, acha que se deve, né, no centro, que se chama de carpelo. Tem o estame. O mais importante para a gente agora, a pétala, que são essas espécies de folhas que ficam, que são a parte, digamos assim, mais bela, que as pessoas costumam mais falar das flores, costumam tirar as pétalas das flores, e dar motivo para poesias, e as pessoas cheiram as pétalas das flores. Então, é a pétala, né, que é bem interessante. E embaixo de tudo, você tem aqui a sépala. Quando a flor está fechada, antes dela desabrochar, a gente vê somente a sépala envolvendo a flor. Quando ela desabrocha, as sépalas se abrem e você pode ver todo o conteúdo interno da flor, as pétalas, o estame e o carpelo. Então você tem aí o exemplo. Bom, uma coisa que é fácil verificar é que de uma espécie de flor para outra existe uma diferença grande entre as pétalas e as sépalas. Esse estudo foi feito por um britânico, se eu não me engano, chamado Sir Ronald Fisher, em 1936. Ele usou as flores, no caso a flor de lis, ou íris, né? Então ele usou essas íris, ou flor de lis, para mostrar o exemplo de funções discriminantes. Então ele fazia análise discriminante, que é isso que se faz em reconhecimento de padrões, faz-se análise discriminante. Quer dizer, então ele citava 3 tipos de íris, são os 3 tipos principais, eu não sei se existem outros tipos, eu realmente não pesquisei para saber se existem outros tipos, mas eu peguei esse problema porque é um problema muito conhecido em reconhecimento de padrões. Então todo curso de reconhecimento de padrões, as pessoas falam no problema das íris. E existem bancos de dados na web disponível com os dados sobre as íris, você pode pegar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, então nós temos aqui as íris em 3 tipos. A íris setosa, que é uma fotografia dela, da íris setosa. Nós temos aqui uma íris virgínica e uma íris versicolor. Como é que a gente vai agora distinguir, quando a gente se deparar com uma íris, como é que a gente vai definir qual delas, se ela pertence à classe das setosas, das virgínicas ou das versicolor, né? Que a gente vai ver. Bom, na Wikipedia, você tem uma tabela lá com os dados do Fisher. Então essa tabela lá ela tem separados por comprimento da sépala, comprimento da pétala, largura da sépala e largura da pétala. Com isso aí você consegue distinguir entre um tipo de íris e outro tipo de íris. Esses são os 4 principais atributos que o Fisher descobriu, determinou que seriam suficientes para você conseguir distinguir entre um tipo de íris e outro tipo. Bom, esses dados que estão lá na Wikipedia, é uma tabela bem grande, né? São uma tabela bastante razoável, né? Defini aqui em 12 slides. Bom, e aí, com base nessa base de dados de íris, nós vamos estudar o nosso primeiro algoritmo de classificação. Então, o algoritmo que a gente vai estudar aqui é um dos mais simples, mas é também um algoritmo extremamente eficiente e tem a grande vantagem, né, de ser facilmente implementável. A gente vai ver aqui um códigozinho dele em Python, vai ver que é um código muito pequeno, muito simples, muito fácil de fazer. Bom, como é que é o problema, ou como é que funciona a identificação de padrões pelo método chamado vizinho mais próximo? Para identificar um padrão usando o algoritmo do vizinho mais próximo, a gente faz o quê? A gente calcula a distância do padrão que a gente quer classificar para todos os outros que a gente já sabe, que são conhecidos, e verifica qual é a menor distância. É simples assim. A menor distância a gente diz que é o padrão classificado. Bom, então está aqui um pouquinho mais formalizado. Primeira coisa, você tem uma classe, desculpa, você tem um vetor, cuja classe é desconhecida. Então você chamou aqui de xnew aqui.
Aí você vai procurar na tabela o vetor armazenado na tabela, que você já tem disponível, com os exemplos, com os objetos já classificados. Você vai procurar o mais próximo de xnew aí. Lá, o mais próximo que você encontrou, a gente chama aqui de xnear. Está mais próximo daquilo que você encontrou. E nós vamos atribuir ao xnew, que é o que eu estou procurando, a mesma classe do xnear. Se a classificação for correta, e depois eu preciso ter, ou posso ter, ou não, mas em princípio eu precisaria ter para avaliar o classificador, preciso ter a informação se essa classe é correta ou não. E se for correta, o meu xnew agora já passa a ser parte dos objetos conhecidos. E a próxima vez ele já fará parte dos objetos conhecidos. Fácil? Fácil. Então vamos aqui mãos à obra, né? Então nós temos aqui um pequeno programa em Python que implementa exatamente o algoritmo do vizinho mais próximo e que nós vamos testar aqui com o banco de dados de íris. Observe bem que quando a gente dá esse curso para empresas, muitas pessoas não sabem programar, não sabem programar em Java, não sabem lógica de programação, não conhecem programação. Não é preciso programar para fazer uso desse algoritmo. Você pode implementar tudo em uma pequena planilha Excel, você coloca o banco de dados, a tabelinha dos padrões existentes e faz uma pesquisa nessa tabela, uma pequena macro, faz uma pesquisa para encontrar qual é o item da tabela que mais se aproxima com o padrão procurado. Isso é fácil de fazer, mas eu deixo aí como exercício para você tentar e quebrar um pouquinho a cabeça com isso. Bom, mas se você gosta de programar e gosta do Python, se você foi meu aluno dos cursos de Python, do curso de lógica de programação de Python que está aqui, né, ou se você tem interesse em aprender, então eu aconselho você a fazer o curso de lógica de programação com Python, que nós deixamos aqui. E nós recebemos informação de que tem muita gente que aprende a programar os computadores a partir desse curso que nós deixamos aqui. Então chove e-mails aqui, as pessoas me mandam mensagem dizendo que aprenderam a programar com esse curso de introdução à lógica de programação com Python. Então se você já tem uma familiaridade com Python, ou se você já sabe programar, então nós vamos dar uma olhadinha aqui no como é que seria o código, né? Só para mostrar a simplicidade que é o código do vizinho mais próximo. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui, antes de entrar no código propriamente dito, nós vamos olhar os dados disponíveis. Antes de começarmos a olhar o código, nós temos aqui o nosso arquivo iris.txt. Esse arquivo iris.txt ele tem a nossa base de dados de exemplos conhecidos. Então vamos só dar uma pequena olhadinha nele. Eu vou usar aqui o editor de texto. Então está aqui o nosso... É só uma tabela gigante aqui com todos os dados. Na verdade são 141 nessa tabelinha. Vou aumentar aqui o tamanho para a gente poder ver. Então nessa tabelinha a gente tem o comprimento da sépala, da pétala, largura, comprimento e largura da pétala e da sépala. Então com quatro parâmetros. Esses 4 primeiros parâmetros aqui são números reais. No caso aqui, esses valores estão em, se eu não me engano, em polegadas. Então são as dimensões em polegadas da íris, né? E o último valor é a classificação dela. Então no caso aqui, o primeiro, íris setosa. Então tem um conjunto grande de íris setosa. Né? A seguir, nós temos um outro conjunto grande de íris versicolor. E no final, nós temos um outro conjunto também de íris virgínica. Está aqui um padrão típico da íris virgínica. Bom, vamos olhar também, criamos aqui um outro arquivo, padrão, esse outro arquivinho aqui. Nós vamos ver o que tem nesse arquivo padrão. Então, vamos abrir aqui esse outro padrão.
Esse arquivo padrão tem alguns exemplos que eu retirei daquele arquivo original. Então esses padrões aqui não estão presentes lá no arquivo original, no arquivo de iris.txt. E eu coloquei aqui o padrão, e eu coloquei aqui, eles têm também a classificação deles, óbvio, eu sei quais são a classificação deles, mas eu vou fazer de conta que eu não sei, né? Nós vamos colocar esse padrão aí para ser analisado pelo classificador, para verificar se o resultado que o classificador nos dá é o mesmo resultado que tem aqui. Quer dizer, quando ele calcular a distância desses atributos aqui para os atributos dos exemplos, e descobrir que existe um exemplo lá que é íris setosa, nós vamos comparar visualmente aqui na tela, nós vamos ver se o valor que nós temos aqui é o mesmo valor que o classificador vai nos dar. Se for, nós temos um caso de sucesso, ou seja, o classificador acertou a classificação. Se não for, nós temos um caso de falha, o classificador não acertou. Então, eu já extraí uma parte dos padrões lá do outro arquivo, né, do íris. Está aqui o íris. A gente já extraiu uma parte aí e já colocou esse arquivo padrão. Bom, agora vamos ver o nosso fonte. No nosso programa fonte, nós temos aqui em Python, né? Então nós vamos entrar um pouquinho no detalhe da linguagem. Primeira coisa, definimos aqui uma macro que é muito comum nos programas em Linux e Unix, que você já torna esse programa aqui automaticamente executável, entre aspas. Quer dizer, ele já sabe qual é o interpretador que ele vai utilizar e já vai começar a executar o texto que está abaixo, o script que está abaixo, utilizando esse interpretador. Aqui nós estamos dizendo que nós estamos usando a codificação de texto TF8 para poder usar os acentos. E a seguir as bibliotecas principais que nós vamos usar. Aqui nós vamos usar basicamente 4 bibliotecas, que é o sys, o os, o math e o csv. O sys para a gente poder capturar os argumentos do teclado, que a gente vai passar para o programa. O os para limpar a tela. O math para que a gente possa utilizar funções como raiz quadrada, funções matemáticas. E o CSV é uma biblioteca do Python que ajuda a gente a processar textos separados por vírgulas. Então, CSV vem de textos separados por vírgulas, né? Comma separated values, valores separados por vírgulas, né? Bom, isso é o que nós temos de biblioteca para usar. A seguir, nós criamos uma tabela de exemplos, é uma lista vazia inicialmente. Nessa tabela de exemplos, a gente vai colocar todo aquele banco de dados que a gente tem previamente estabelecido. É aquele banco de dados que a gente já tem sobre os objetos. Então, no caso da íris, vai ser aquela tabela maior que tem todos os dados, todos os exemplos conhecidos a respeito da íris. A seguir, nós criamos uma outra tabela, né, que vai conter os padrões a classificar. Pode ser um, ou mais, ou dezenas, ou um só, ou seja, o número de padrões que nós temos a classificar tem que ser no mínimo um, no máximo quantos a gente queira. Lembrando que essa lógica que eu coloquei aqui nesse programa não é obrigatório. Você pode, o importante aqui é o algoritmo. Você pode mudar a forma de calcular, se você fizer em outra linguagem, não importa. Eu coloquei aqui uma forma que eu achei que ficava simples de entender e fácil de passar para vocês. Bom, então agora a gente limpa a tela. A seguir a gente recupera um argumento passado pelo teclado, esse sysargv. Isso é para quem sabe programar em linguagem C, já conhece isso aí. Para quem programa em Java também, em Python também. Então todos eles têm uma forma de você recuperar os argumentos que são passados no terminal de comandos para utilizar esses argumentos da forma como que seja útil. No caso, como nós embutimos o Python dentro nós já colocamos o interpretador na primeira linha, então o primeiro argumento será o próprio nome do programa. O segundo argumento será o arquivo de onde eu vou ler os meus exemplos. E o terceiro argumento será o arquivo onde eu vou ler os padrões que eu quero classificar. Obviamente, então, eu tenho 3 argumentos. Se o número de argumentos for menor do que 3, eu encerro o programa porque não dá para continuar. Então, eu imprimo simplesmente essa mensagem, dizendo, olha, a forma de usar é essa aqui. Você digita o ponto a barra, o nome do programa, que é, no caso, nn.py. nn vem de vizinho mais próximo em inglês, nearest neighbor,
E você tem aqui a seguir o arquivo da tabela de dados e o arquivo dos padrões a classificar. Se ele chegou aqui é porque você não tinha digitado isso e ele sai do programa, esperando que você na próxima vez digite corretamente. Bom, isso aqui é só uma bobagem. É dispensável no caso de exemplo, a gente podia até apagar isso aí. Mas deixei para evitar qualquer erro inicial, né? Bom, agora nós temos duas rotinas que são idênticas, que só mudam um comando, e que você até poderia pensar numa forma de simplificá-la, mas vamos ver aqui cada uma delas. Então isso aqui é tipo para a utilização do CSV em Python, né? A gente diz que com essa função aqui, open, onde a gente vai abrir o primeiro arquivo, sysargumento v1. Então esse sysargumento v0 seria o nome do programa, o argumento v1 seria o nome do arquivo que tem os exemplos. Nós vamos abrir esse no modo de leitura e vamos chamar essa função aqui de abrir de f. Né? Isso é uma forma do Python de você associar uma variável a uma função de abertura de um arquivo. Bom, a gente faz isso para abrir o nosso arquivo separado por vírgulas. Bom, isso aqui é uma das múltiplas formas que o Python permite de você abrir arquivos. Bom, eu vou chamar de leitor, reader, eu peguei igual a função CSV, que foi importada do .reader, e vou passar para essa função o nosso f, nossa variável aqui. Tudo isso eu fiz, isso aqui foi feito para que eu pudesse usar essa função aqui, csv.reader. Esse csv.reader, ele vai ler o arquivo f, no caso, tem o nome lá que eu der, o nome do argumento que eu passar para o programa, e vai me voltar, ele vai ler todo o arquivo e vai me voltar, digamos assim, uma lista contendo todas as linhas do arquivo. Né? Se é isso que eu... Enfim, atrás está aí, eu tenho uma lista contendo todas as linhas do arquivo. Bom, e aí eu posso interagir com essa lista. Posso, para cada R, né, na lista, quer dizer, para cada linha no leitor, que na realidade é uma lista de todas as linhas do arquivo, para cada linha do leitor ou do arquivo, eu vou fazer o quê? Primeira coisa eu vou verificar se o comprimento da linha é 0. Se for 0, quer dizer que tem uma linha em branco. Então eu simplesmente salto isso aí, continuo e pego o próximo valor do laço. Isso aqui eu continuo. Se ele não recomeçar o laço, ou seja, se ele continuar o laço, ele vai entrar aqui, ele vai pegar a variável i, que a gente costuma usar em laços, e fazer ela variar do 0 até o comprimento da linha R-1. Por que o menos 1? A gente sabe que cada linha do arquivo é um padrão. E cada padrão contém N atributos. Os primeiros atributos, todos eles são numéricos. Mas o último atributo é exatamente o valor da classe, o rótulo, nós chamamos assim. Então, o rótulo. Então, esse atributo a gente não vai usar para calcular a distância. Então, eu vou interagir com todos os atributos, menos o último. Por isso que a minha variável vai variar de 0 até o comprimento de R-1. Bom, e aí eu vou transformar todos os textos que tem lá, porque quando ele vai ler o arquivo no formato, um arquivo separado por vírgulas, todos os itens do arquivo, ele lê como se fosse texto. Então eu tenho que converter todos os textos em números para que eu possa manipulá-los. Então eu pego cada RI, que é exatamente o elemento da lista que eu estou analisando agora, e vou transformá-lo em float e colocar ele no mesmo lugar. Então eu simplesmente, isso é permitido em Python, quer dizer, em outras linguagens isso não poderia ser feito. Mas eu vou pegar todos os textos que eu li, eu pego linha por linha do arquivo, e todos os elementos que eu li da linha, que são texto, eu vou transformar em números. E coloco de volta na própria linha. Só que quando eu coloco de volta na própria linha, depois, eu posso perder essa linha. Então, para evitar isso, eu pego a tabela exemplos que eu criei lá em cima e vou adicionar o quê? A linha R que eu acabei de ler aqui. Bom, a seguir, eu tenho uma segunda rotina idêntica à primeira, que ao invés de preencher a tabela exemplos, ele vai preencher os padrões a classificar. Aqui estarão os elementos que eu teoricamente não sei quais são os valores, ou seja, quais são as classes. Eu não sei se é íris versicolor, se é íris setosa. Teoricamente eu não sei, eu tenho apenas os atributos e quero saber
que é que o classificador vai me dizer a respeito desses atributos. A forma de atuação dessa rotina aqui é a mesma. Ele vai abrir um arquivo, vai ler os dados separados por vírgula, vai transformar os dados de texto em float, em números, e vai colocar isso numa outra lista, que é padrões a classificar. Terminada essa rotina, nós temos duas listas, a tabela de exemplos e os padrões a classificar na memória do computador. Estando na memória, a gente pode processá-los tranquilamente. Eu fecho o arquivo, como eu tinha fechado aqui na outra rotina, eu fecho de novo aqui o arquivo, então pronto. O algoritmo, provavelmente dito, vai ser executado agora. Olha o tamanho dele em Python. Ele é muito pequeno, pequenininho. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar para cada P, para cada padrão na lista de padrões a classificar, ele vai inicialmente dizer que o vizinho vai ser o primeiro elemento da tabela de exemplos. Vai dizer que a menor distância é zero para poder calcular a menor distância, ou seja, a distância entre o padrão P e o elemento é zero na tabela de exemplos. Então nós vamos calcular a distância. Como esse elemento zero da tabela de exemplos é uma lista também, a gente vai calcular a distância somando iterativamente, ou seja, na realidade subtraindo iterativamente cada um dos elementos de P. P também é um padrão, é composto de vários atributos, menos os elementos da tabela de exemplos ao quadrado. Então eu vou somar tudo isso, esse símbolozinho aqui vai somar tudo isso, ele vai passar através dos elementos, vai somar essas diferenças ao quadrado. Quando ele terminar, ele simplesmente calcula a raiz quadrada da menor distância que ele calculou aqui e coloca na própria menor distância. Então, terminadas essas três linhas aqui do código, nós teremos armazenado na variável menor distância a distância do padrão P, ou seja, do P, que é o primeiro padrão, no caso, sendo a primeira vez que ele vai executar isso, que é um dos padrões entre os padrões a classificar. Calcular a menor distância, verificou que o vizinho por enquanto é o primeiro, agora nós vamos ver se isso é verdade. Então esse laço for vai passar por toda a tabela de exemplos depois do elemento zero, porque o elemento zero ele já calculou, o elemento zero nós já temos a distância, o elemento zero nós já sabemos qual é a distância dele para o P, ele vai pegar todos os elementos excluindo o zero, do 1 para frente, e vai refazer as contas, recalcular a distância, da mesma forma que calculou anteriormente aqui, e verificar se a distância que ele calculou aqui é menor do que a distância que ele tem armazenado até então. Se isso acontecer, ele substitui o valor de menor distância e o vizinho passa a ser o elemento L, ou seja, o elemento da tabela de exemplos. Então ele vai fazer isso com todos os elementos da tabela de exemplos. E quando ele terminar esse for, o que vai ser armazenado na menor distância será a menor distância calculada e o vizinho será exatamente o padrão cuja menor distância foi calculada. A seguir, ele imprime o padrão, o valor do padrão que a gente está pesquisando, ele imprime o valor do vizinho que foi encontrado e ele imprime o valor da menor distância. É assim que funciona. Então é muito simples o algoritmo, né? Não tem dificuldade nenhuma de implementar. Para quem é programador, quem tem um pouquinho de experiência, já consegue tirar de letra essa implementação. Só nos resta agora executar. Então vamos aqui agora executar o nosso algoritmo. Está aqui o nosso algoritmo rnn.py. Eu vou digitar ./rnn. Vou passar para ele como argumento o arquivo iris.txt, que é o que contém todas as tabelas. E vou passar também como argumento o padrão do .txt, que é onde que contém todos os padrões que eu quero verificar. E aí está o resultado. Ele verificou para a gente. Para o padrão, para esse padrão, que é o primeiro que está na lista dos padrões, cujo valor de classe é erisetosa, ele identificou que o vizinho mais próximo é esse aqui. Observe que a distância é bem pequena, olha a mudança dele, aqui é 0,4, aqui é 0,3, aqui é 3,7, aqui é 3,8, o valor da distância é esse aqui, olha, muito próximo, 0,14, e ele é erisetosa, acertou para o primeiro. Para o segundo, a mesma coisa,
Ele encontrou a distância de 0,4, também acertou para o segundo. Para o terceiro, mesma coisa, distância 0,2, também acertou. E assim por diante. Ele foi... Então, para esses padrões que nós pegamos aqui, ele acertou 100%. Então, nosso classificador é excelente.